boa tarde, desbravadores. Boa tarde. Aê, agora a gente está mais perto, né? Só eu que falo. Boa tarde. Tudo bem com Boa vocês? tarde. Você falou boa tarde? Fala isso. Beleza. Já temos aqui, olha só, já temos aqui quase mais de 40 desbravadores aqui conosco. O resto do pessoal está chegando. Boa tarde, pessoal. Que prazer conhecer vocês aí de São José do Rio Preto, de Barretos, Paraná. Nós estamos aqui da aqui. Sou o diretor do clube aqui, Hernandes, e o meu clube Pérgamos está aí participando junto com vocês. É um prazer enorme estar junto com vocês, estar conhecendo vocês, viu? Deus abençoe a todos vocês aí, que esse 40 Uni possa ficar marcado para sempre nas nossas vidas. Está sendo muito bom. Deus abençoe a cada um desses meninos e meninas, irmãos aí, diretores associados, enfim, toda a direção aí desse clube aí que está sendo um anfitrião aí para a gente aí. É um prazer enorme estar conhecendo vocês aqui. Espero em Deus que a gente possa estar se conhecendo ao vivo. É verdade, é verdade. Obrigado, Hernandes, pela sua mensagem aí. Hoje a gente está um pouquinho mais perto. Só eu estava brincando com o menino, só eu que falo, né? Eu ali, o Daniel. Hoje eles vão poder falar um pouquinho também. A gente vai poder se comunicar. O pessoal está entrando aqui. E eu quero já apresentar, nesse momento, pessoal, deixa eu ver como está o pessoal aqui. Olha só, já temos quase 50 pessoas aqui conosco. Nesse primeiro momento, desbravadores, a gente gostaria de pedir que vocês deixassem aí o áudio de vocês fechadinho, tá? Porque a gente vai apresentar o nosso convidado, o convidado de hoje, que vai fazer aí a parte da especialidade. A gente está esperando tanto dentro do nosso evento aqui online, nosso 40 Uni. E depois que ele terminar, a gente vai ter um tempinho para a gente bater um papo aqui, interagir, cada um vai poder falar um pouquinho. Vai ser esse um momento de interação também, nosso, de maneira virtual, entre os clubes e inscritos aqui do nosso evento. Tá joia? Então deixa o seu microfoninho aí, por enquanto, fechadinho. Um pouquinho mais à frente a gente vai autorizar vocês ligarem aí, e aí vocês vão poder participar, dar a opinião de vocês. Mas por enquanto a gente vai dar ouvidos ao nosso convidado de honra, Carlos Araújo, seja bem-vindo, curador do Museu Internacional Desbravadores. Eu estava falando ao vivo para eles que é uma honra para a gente, um privilégio, porque o museu ele só aparece em grandes eventos, quando tem muitos clubes envolvidos num campuri. E a gente vai ter oportunidade de ter aqui próximo da gente, através da internet, né, dos aplicativos, enfim, aproveitando esse momento de quarentena para se aproximar das pessoas que estão mais distantes ainda da gente normalmente. Então é um privilégio, Carlos, obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco participando desse nosso evento. Um abração, brigadão. Eu quero agradecer vocês aí pelo convite, né? Eu estou aqui na divisa entre Paraná e Santa Catarina, um frio, né? E o acervo do Museu Internacional, ele fica armazenado aqui na divisa, né? A instituição, porque o museu é uma instituição com CNPJ, curadoria, conselho fiscal, diretoria. Então, ele é uma organização 100% registrada. Então, como nós ainda não temos decidido aonde ficará o museu aberto ao público, nós ainda mantemos o acervo itinerante, né? Itinerante para quê? Para levar nos campuris quando solicitados pelos departamentais. Mas o museu não é meu, né? O museu não é de ninguém. O museu é uma instituição que foi criada para proteger a história e proteger o acervo para preservar para as futuras gerações. Então, o museu é de todos nós, né? Principalmente do desbravador, né? Então, a ideia surgiu em 2014. Eu era colecionador, né? Não colecionava só materiais desbravadores, mas colecionava deuses e faraós do Antigo Egito, carros de bombeiro do mundo inteiro, blindados de combate do mundo inteiro, Senhor dos Anéis, os bonecos americanos. A gente tem uma coleção aí com mais de 120 bonecos. Então, assim,
cavaleiros da Idade Média. Então, a gente tem N coleções, né? E como colecionador, quando veio a ideia do museu, um amigo meu, Dimas, colecionava trunfos, eu colecionava trunfos, ele falou assim, vamos montar um museu? Eu falei, ó, museu é complicado. Museu depende de custo, vai depender de uma diretoria, e eu sou muito chato no quesito organização, ele sabe disso. Antes a gente mexia com os mega portais, né? A gente fazia portais com 10 mil metros de corda e coisa nada, então a gente já estava meio velho no clube, a gente só cuidava de mega portal, né? No último clube que a gente fundou. E aí eu falei, ó, vamos montar um museu? Vamos, mas então tá, vamos... Só que vamos fazer o seguinte, você traz a sua coleção e junta com a minha. Uma vez que juntar, não é mais sua e não é mais minha. Vai pertencer à instituição que vamos criar. Vamos juntando. Quando a gente tiver um acervo já grande, a gente pega e monta uma instituição, beleza? Beleza. Aí ele deixou os trunfos dele, né? Juntou com o meu. E aí a gente começou a aumentar e falar com os amigos antigos que conheciam a gente. Aí veio a questão de abrir o CNPJ, contratar um advogado, contratar um contador. Aí já começou a criar despesas. Né? Na época, a gente gastou mais de R$8 mil para montar a instituição. Convidamos pessoas para fazerem parte, líderes antigos. Então, hoje nós somos aí... Eu cuido da curadoria, nós temos ali 3 do Conselho Fiscal, porque nós movimentamos financeiramente valores, né? Principalmente das doações. E os diretores, né? Nós temos a Regiane na China, nós temos o Pepe no Peru, então nós temos... Pastor Marqueto no Mato Grosso, aí nós temos o Tiago, aí tem pessoal em São Paulo, então assim, nós estamos divididos, né, cada um com a sua função. E aí começou o projeto e a gente começou. Mas quando a gente começou a questão do museu, a minha preocupação como instituição era como não só ganhar e arrecadar materiais, mas também a gente de alguma forma poder ajudar e contribuir de alguma forma com os clubes. Então a gente faz esses projetos, né, que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos 4 anos. O museu está desde 2014, mas a gente começou com o projeto Ilhas Falkland, né, que hoje existe apenas um clube lá, de aventureiros e bravadores, então nós doamos os emblemas. Depois nós começamos com o projeto Jordânia, onde foi material para mais de 90 crianças da Jordânia, né, para apoiar. Hoje nós estamos com o projeto Benin, África, também para doar material para mais de 450 crianças, né, que são os emblemas, materiais para o uniforme. Então, o museu ele vive também desses projetos para apoiar fora e é uma forma de arrecadar também para manter os custos da instituição, porque nós temos a alocação do espaço, a compra de banners, mapas, pessoal, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a gente hoje, o acervo, para a gente montar o acervo hoje, vamos dizer, num campo da divisão, a gente precisaria de mais ou menos 400 mesas, tá? E eu estou falando só de material de desbravador, não estou falando de material de aventureiro, que nós também temos. Então, hoje o museu conta com material de mais de 60 países, né? Muito material dos antigos missionários voluntários, né? Da década de 50, 60, americanos. Daí nós temos toda a parte de MV nacional, que a gente foi trocando, conseguindo e juntando para hoje ter esse acervo. Mas estou falando para vocês um pouquinho do museu, para vocês entenderem o que é o museu de vocês, né? Que a gente só está à frente cuidando, amanhã pode ser um de vocês à frente do museu, né? Mas só para vocês conhecerem um pouquinho da dificuldade que é, né, manter uma instituição e a correria que é. Então, nós fizemos, para vocês terem uma ideia, os membros beneméritos do museu, né, que são os colaboradores, recebem um diploma, né, membro benemérito, recebe um emblema, olha só o tipo do emblema. Top, tá? Então, são os membros que contribuem financeiramente para a instituição. Aí, agora, falando de colecionismo, aí nós temos um grupo fechado de colecionadores mais antigos, o pessoal mais experiente, né, que eu já vou falar para vocês sobre trocas internacionais, que fazem parte de um grupo seleto, fechado, que o museu montou para a gente estar trazendo, por exemplo, quando eu troco materiais com a Rússia, eu trago emblemas a mais e disponibilizo para esses colecionadores do grupo fechado, por um valor um pouco maior, que eles sabem que tem todo um custo para trazer, imposto, que às vezes tem a tributação. Então, a gente disponibiliza esses materiais de fora, mais difíceis, dentro do grupo fechado,
e com os valores arrecadados, que eles sabem, para fazer a manutenção do museu. Toda a movimentação financeira do museu, ele passa por uma conta jurídica do Museu Internacional, né, que é do Banco do Brasil. Para quê? Para que haja prestação de contas em janeiro junto ao Conselho Fiscal. Tá? Então, eu não vivo de museu, não sou funcionário do museu, ninguém vive do museu, todos têm seus trabalhos afins, eu tenho escritório, a gente trabalha na área de consultoria financeira, então o museu, digamos assim, é a minha terapia ocupacional. Né? Dedico metade do meu tempo ao museu, cuidando, organizando, colando, montando, limpando. Quando sai sol, a gente tem que pôr os uniformes no sol. Então, pessoal, são mais de 60 uniformes. Como nós estamos aqui no sul, é úmido. Então, vou mostrar para vocês assim, ó, só para vocês verem onde está boa parte do acervo. Estão vendo ali atrás, ali as caixas de isopor, ó, uma pilha. Ó. Ali, ó, ali é tudo caixa de isopor, onde fica o material armazenado, protegidinho e é aberto de vez em quando para respirar. Tá? Então, o que aconteceu? Eu tive que fazer uma pós em museologia para entender o que é museu. Né? Então, ano passado eu terminei no graduate para quê? Para a gente conhecer e entender melhor. A partir do momento que você se põe para fazer algo, então é melhor você conhecer, saber para fazer bem feito. Mas vamos falar de colecionismo então, pessoal. Colecionar é interessante. Pessoas que colecionam gibis, pessoas que colecionam tampinhas, pessoas que colecionam caneta, que colecionam chaveiros, que colecionam diversos itens, né? Então, quando você tem várias coleções, você tem um acervo, certo? Então, isso são coleções que viram um acervo pessoal. E o colecionar, a gente tem que cuidar para você não ser um acumulador. Às vezes, a pessoa quer colecionar de tudo um pouco e não consegue colecionar nada. E o colecionar, eu digo para vocês, existe um custo, dependendo do segmento de coleção, então a gente tem que cuidar muito, né? Porque algumas pessoas acabam se perdendo, se empolgando. Vamos falar assim de pessoas mais velhas. Às vezes deixa de atender algumas necessidades em casa, focando e voltando ao colecionismo, gastando às vezes um dinheiro meio alto, né? Eu sempre brinco, né? Quando a gente era diretor de clube, a gente gastava dinheiro para uniformizar desbravador e ir para Campuri. E aí, quando você é colecionador, você acaba perdendo um pouco o foco, e aí, às vezes, você deixa de ajudar um desbravador, deixa de ajudar o seu clube, focando na sua coleção. Aí o negócio acaba ficando assim, o primeiro o eu e não o nós, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso. E o colecionismo, ele é uma forma da gente se aproximar de outras pessoas, de outros colecionadores, de interagir, né? De conhecer pessoas de fora, principalmente quando você começa já tá num patamar um pouco mais elevado de trocas internacionais. Então, começar devagar, né? Tem pessoal que, vou começar a colecionar itens desbravador, o que eles falam? Primeiro item que ele quer, primeiro Campuri da divisão sul-americana, um trunfozinho desse tamanho, azulzinho, que é em triângulozinho, né? De 1983 para 1984, onde foi o primeiro sul-americano. O pessoal quer já esse, que é um trunfo raro, é um trunfo difícil, você tem que ter bastante material para troca para conseguir um item desse, né? Então, assim, pessoal, a dica nossa do museu, se você quer começar a colecionar, comece com os emblemas de campo da sua associação, né? Da sua união, né? Depois você começa com todos os emblemas de campo, por exemplo, do Brasil, ou você começa trunfos do seu campo, né? Trunfos de eventos diversos, né, da sua associação, da sua região, né, do seu distrito. E aí você vai aumentando gradativamente, focando primeiro na sua associação, depois na sua união, depois os de divisão. Então, você tem que ir devagar. Mesma coisa, lenço. O pessoal gosta muito de lenço, né, principalmente nesse grupo fechado que a gente tem. Mas lenço internacional, esses materiais internacionais, eles são difíceis de conseguir, tá? Eles são caros. Para você fazer uma troca internacional, você tem que já estar num patamar de colecionismo bom. Tem que cuidar, porque muitas trocas que você faz fora, às vezes as pessoas não mandam, sabe? Então, assim, tem muita gente que andou perdendo material com colecionadores de fora, porque infelizmente não enviaram, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje existe a ANCA lá, né, que é a Associação Mundial de Colecionistas,
que tem uma listinha lá de pessoas que deram problema. Nós temos os grupos de colecionadores do Brasil, nós temos o grupo fechado nosso, então onde ali a gente interage, estou trocando com essa pessoa aqui do México, alguém já trocou? Já tive problema, não, já troquei. Então, se garantir, se preocupar com essa questão de se proteger nas trocas. Então, falando de troca nacional, você que é desbravador, você aí que não é líder ainda, foque as suas trocas nos acampamentos, nos campuris, leve o materialzinho que você tiver disponível para trocar lá, interagir, porque a troca não é só a troca, mas é você se correlacionar com outra pessoa, fazer amizade, sabe? O mais interessante da troca é isso. Hoje, eu, como estou à frente da curadoria, então eu que faço a maioria das trocas internacionais. Então, hoje, eu conheço gente na África, conheço gente da Austrália, conheço gente do Canadá, dos Estados Unidos, da América do Sul inteira. Então, é legal essa interação. E aí você acaba fazendo amizades, né, que vão se perpetuar, né? Não é só um emblema, um trunfo, um lenço, porque a gente sabe que Jesus vai voltar e isso aí vai queimar tudo. Então, isso aí não é o foco, né? O foco é manter esse relacionamento, é fazer essa amizade, né? E, assim, devagar ir montando a sua coleção, tá? Ninguém monta uma coleção em um ano, ninguém monta uma coleção de uma hora para outra, sabe? Então, as coisas têm que serem feitas devagar. Vou mostrar para vocês, assim, por exemplo, em 1928 foi criada as especialidades, os méritos vocacionais, como eram conhecidos. Eram 16 especialidades na época, quando foi criada nos Estados Unidos. E eu queria montar um quadro para o museu. Então, é uma coleçãozinha, tá? Então, aí o que eu precisava? Eu precisava das 16 especialidades de Napa, que eram as brasileiras, que foram criadas lá antes do tear eletrônico, aí depois vem os bordados. Então, eu queria juntar. Então, eu fiquei 2 anos e meio para conseguir montar esse quadrinho aqui, ó. Tá vendo? Um quadrinho, ó, com as especialidadezinhas de Napa. Tá vendo? Ó? História das especialidades, quais foram as especialidades criadas. Isso aqui vocês vão ver quando o museu estiver exposto no campus de vocês. Então, assim, ó, eu levei 2 anos e meio para conseguir juntar 16 especialidades de Napa. Tá? Então, coleção tem que ter paciência, tem que cuidar para não gastar, evitar de comprar itens, porque comprar não é legal. O legal é você trocar, é você se relacionar e fazer amizade na troca, né? E cuidar também, assim, o meu item vale mais que o seu, então coisas mais antigas têm um valor maior no colecionismo, né? Às vezes você tem mais itens mais novos, mais recentes, então tem que ter uma balança aí, tá? Para a gente saber cuidar com itens que são réplicas, né? Hoje tem bastante réplica. Então, mas como eu vou conhecer, saber se é réplica ou não? Perguntando para o pessoal que foi no evento, que ganhou o trunfo, né? Então, assim, é tudo uma questão de ir com calma para ir montando a sua coleção. Dentro do museu também, eu vou mostrar para vocês aqui, eu separei algumas coisinhas, nós estamos preparando, eu acho que o próximo campo de união que a gente for, talvez em Manaus, da UNOB, a gente já vai conseguir expor. Nós estamos montando uma coleção do Desmond Doss. Todo mundo sabe quem é Desmond Doss, né? Que salvou lá mais de 70 e poucos soldados na guerra. Teve um filme voltado feito pelo Mel Gibson, inclusive, que ganhou o Oscar, né? Então, ele foi líder de desbravador, né? Se vocês pesquisarem na internet, Desmond Doss, né? Então, é esse senhor aqui, ó, sabe, um herói de guerra americano. E o que a gente fez? A gente quer ter no museu, como ele foi um líder desbravador, algo voltado a Desmond Doss. Então, o que a gente já conseguiu? Um capacete da Segunda Guerra Americana original. Nós já conseguimos o uniforme de 1942, original da Segunda Guerra. Nós já conseguimos Coração Púrpura, então uma medalha raríssima. Conseguimos os barretes, que acho que eu estou montando aqui, ó, de todas as medalhas que ele ganhou, entre Coração Púrpura, medalha do Congresso, Estrela de Bronze, medalha do Pacífico. Então, assim, é uma
é um espaço que o museu reservou para a gente montar toda essa parte de Desmondosa. É uma coleção voltada à Segunda Guerra Mundial. Ah, mas é de militar? É de militar, mas foi um adventista, né, que teve uma grande repercussão. Foi o adventista que não pegou numa arma, né, quando esteve na guerra. E isso tudo refletiu, vocês não têm ideia, na longa história, daí saiu o curso de formação de socorristas padioleiros, daí sai a Ordem Unida dentro do Clube dos Bravadores. Então, gente, é muita história que não daria para contar para vocês assim. Então, só para vocês verem, porque Desmondosa, hoje nós temos a Ordem Unida no clube. Só para vocês entenderem, junto com esse curso aí de socorrista padioleiro que existiu na década de 50, que começou aqui no Brasil. Sabe? Então, assim, é muita informação. Tá? Então, a gente quer montar essa coleção no acervo. E a gente já está com quase 95% do uniforme da Segunda Guerra completo e mais alguns itens da Segunda Guerra que a gente vai ter em exposição para você visitar. O museu também coleciona uniformes, né? Nós temos uniformes de alguns países. Então, vou mostrar aqui para a criançada ver uns uniformezinhos diferentes. Ó. Esse azul aqui, ó, é um uniforme lá das Filipinas, é da Ásia, tá? Ele é assim, azulzinho mesmo. Eu vou mostrar para vocês um que é um pouquinho diferente também, uniforme italiano. Ó, lenço, eles estão todos nos plásticos, porque a gente não pode ficar tocando no uniforme por causa da gordura dos dedos, né? Então, ó, lá eles colocam as especialidades ó, na manga, igual os escoteiros, porque tem uma influência muito forte do escotismo na Europa, tanto que na Espanha, para você ter uma ideia, cada igreja usa um lenço. Né? Cada igreja, cada clube lá tem um lenço, eles não usam o lenço amarelo padrão igual o nosso, né? Então, assim, pessoal, o que eu deixo para vocês quer colecionar? Comece devagar, né? Faça amizades, os envios de trocas, quando você faz com algum desbravador dentro do Brasil, por exemplo, sempre cartinha registrada, né? Coloca dentro do envelopinho, manda a cartinha registrada, vai gerar um código de rastreamento, para que a outra pessoa consiga ir acompanhando no site do correio para ver quando chega, né? Honrar as trocas. Se não pode fazer, se não tem dinheiro para enviar, não feche as trocas, não faça troca, sabe? Vou montar um museu. Ó, pessoal, museu dá trabalho, dá dor de cabeça. Você não pode ficar pedindo coisas para uma instituição que ainda não existe, né? Então, ó, nós estamos montando um acervo aqui e tal, no nosso clube, ó, estamos montando um acervo aqui na nossa associação tal. Montou o acervo, já tem um acervo, já tem algumas coleções, aí parte-se para a instituição, né? Aí sim, a terminologia museu. Eu tenho um museu na minha casa, coisas minhas. É normal falar a palavra museu, né? Todos nós, eu tenho um museuzinho meu, o meu avô tinha um museuzinho, tal. Mas o museu é uma instituição, tá? Então, ficar pedindo material, eu vou dizer para vocês assim. Por exemplo, nós como instituição, como museu, eu peço de doação um lenço MV, aí você me doa um lenço MV. Aí, esse material tem que estar amparado pelo estatuto, guardado no museu. Já pensou se lá no Campo da Divisão, você chega lá e vai lá nas caixas procurar o lenço que você doou para o museu? Aí chega lá, mas o que eu doei não está aqui, onde que foi parar? Cadê? Entendeu? Aí quem responde criminalmente sou eu, como sou o curador, pelo item que foi doado para o acervo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Doações, elas devem ser protegidas, amparadas e bem cuidadas, para que não se percam. Tá? 95% do acervo do Museu Internacional foi conseguido através de compra e troca. Então, a gente conseguiu algumas doações, comprávamos materiais nos fornecedores da divisão cadastrados, né? Então, a gente tinha muito material para troca, e aí a gente começou a trocar fora, tal. O pessoal queria lenço de líder do Brasil, a gente trocava com Espanha, trocava com Indonésia, trocava com todo mundo, e aí essas trocas foram aumentando o acervo, e hoje nós temos aí mais de 60 mil itens, né? Inclusive, a coleção de trunfos do museu, trunfos de eventos diversos, tá? A gente quer registrar no Guinness Book para registrar o museu como maior coleção de trunfos de eventos, né, do mundo. Então, acho que isso é legal para o museu de vocês, né, para o museu que está aqui no Brasil,
ser reconhecido. Então, a gente faz tudo o possível para quê? Para que o acervo ele cresça, ele seja cuidado, protegido, para que a gente possa deixar isso para vocês cuidarem no futuro, né? Então, pessoal, coleção, eu digo para vocês, tudo quanto é item que você acha interessante que seja colecionável, dentro de uma realidade de um espaço que você possa guardar, armazenar de maneira correta, porque senão os itens podem estragar, né? Podem dar cheiro, pracinha pode comer. Então, assim, tem que ter todo um cuidado de armazenagem, não ficar pegando nos itens, né? Dependendo do item, você tem que usar uma luva. Vou falar para vocês aqui, eu vou pegar na pontinha da faixa aqui. Tá? Essa aqui, ó, é uma faixa com trunfos americanos de 1962, 61, tá vendo? É uma faixa original americana, tá? Ó, aqui, ó, 1961, olha só, tá vendo? São itens raríssimos. Esse aqui é um item que a gente conseguiu, sabe como? Arrematando no eBay em um leilão, porque nós participamos de leilões internacionais. Então, o colecionar não é fácil, sabe? Mas se for começar, comece devagarzinho, vai juntando os itenzinhos, coloca os emblemas dos trunfos numa pastinha com plástico, né? Coloque num lugar bem protegido, não deixe no sol, não deixe no lugar úmido, tá? Você pode colecionar também, vou falar de trunfos. Trunfos, você tem os comemorativos, você tem os trunfos de associação, você tem as réplicas, você tem os originais, né? Ó, veja aqui esse quadro aqui, ó, de trunfos do Campo-Limpo da EACA 2014. Tá? Então, aqui nós temos trunfos, nós temos os originais, nós temos trunfos que foram feitos para os departamentais escolherem qual seria, né, o que seria produzido, e aí nós temos eles em várias cores, em bordado, em tear, em vários materiais, ou seja, isso aqui, ó, só que já é uma coleção, né, coleção de um trunfo de Campo-Limpo da divisão. Então, a coleção ela não precisa ser gigantesca, ela pode ser pequena, né? Basta saber o que você quer colecionar, mas não queira colecionar de tudo um pouco, porque aí você não vai conseguir fechar uma coleção, tá? O colecionismo, ele é para interagir, para fazer amizades que se perpetuem, né, no céu, tá? Então, perguntas, alguém quer fazer alguma pergunta, quer saber alguma coisa? Vamos lá, essa é a hora da perguntinha. Alguém quer saber algo sobre colecionismo aí, que eu possa estar dando alguma dica? Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui é a Giovana da Unidade Lira. Eu queria saber qual foi o item mais difícil de vocês conseguirem. O item mais difícil foi um manual de 1918 que nós temos e um trunfo de 1954, que são os dois itens mais antigos e americanos que foi difícil conseguir. E caros. O manual custou $1.000. Hoje, mais de R$4.000. Mais alguma pergunta? Oi. Opa! Eu queria perguntar uma coisa para você. Esses trunfos que você falou aí dos campos, acho que Campo-Limpo da divisão, né? Sim. Da divisão ou da união que você falou que você tem ali. Sim, você fala assim a questão dos originais, porque quando eles fazem os originais assim, é tipo fechado, né? Para poder ali só saber só mesmo realmente a fabricante, entre a fabricante que fez os trunfos e os departamentais e a associação. E eles ficaram assim expostos assim para vocês ver. Vocês tiveram muito trabalho para conseguir esses trunfos. Como é que foi? Os trunfos, é que assim, a maioria dos trunfos de divisão, de uniões, a gente participou e alguns amigos participaram e doaram para nós, né? Hoje, os camporis que tem, o pessoal sabendo e conhecendo o projeto do museu, nós tivemos uma reunião com os departamentais de união no Campo da divisão, eles não conheciam o museu, lá a gente montou 200 mesas de materiais, né? Pela primeira vez a gente esteve no Campo da divisão, aí a coisa já ficou um pouco mais fácil para a gente conseguir. Então, quando a gente falou, é para o museu, é que não dá para ver aqui, mas debaixo desses mapas, aqui, deixa eu ver, nós temos umas flâmulas vermelhas por união.
Então, nós temos o campo, por exemplo, nós temos aqui da União Sul Brasileira, todos os 10 trunfos de Campo-Lis que aconteceram na nossa União, e nós temos eles separados daí por associação, Sul Paranaense, Norte Paranaense, Oeste Paranaense, Central Paranaense. Então, para o irmão ter uma ideia de todos os Camporis que aconteceram no Brasil, faltam 5 trunfos para completar tudo que existiu entre uniões e associações, né? Então, assim, foi um trabalho formiguinha que também levou 6 anos para a gente conseguir ir montando isso e conseguindo. Mas a questão dos trunfos é assim, quando vamos falar, por exemplo, de divisão. Então, a divisão cotou e fechou com um determinado fornecedor cadastrado lá. Então, a divisão falou, preciso de 110 mil trunfos. Então, o produtor fez os 110 mil trunfos, entrega para a divisão, onde o desbravador que fez a inscrição vai receber o seu trunfo. Acabou. Então, essa foi, a gente fala, a primeira remessa. Acabou. Foi feito uma vez, foi entregue. Se próximo ali da data, a divisão, mas teve 112 mil, vou precisar de mais 2 mil trunfos. O fabricante refaz ali, vai ser igual, idêntico, a mesma linha, o mesmo material, esse é original, faz parte. Agora, se 5 anos depois, 10 anos depois, o fornecedor resolve fazer algo para vender, vamos dizer assim, vamos fazer aqui uma segunda tiragem, tá? Às vezes acontece do fornecedor não ter a mesma linha, não ter a mesma napa, ou às vezes não fazer ele igual, idêntico ao primeiro, então essa segunda tiragem ele já não é o original. Por quê? Porque ele não é idêntico ao primeiro. Mudou algumas características do material, mas ele pode ser praticamente idêntico, mas alguma coisa na textura do trunfo muda. Por exemplo, aí, mas eu quero fazer uma réplica. Tá. A réplica do trunfo, ela funciona assim. Então, se eu tenho um trunfo, deixa eu ver, por exemplo, deixa eu pegar 2 negócios aqui. Então, vou falar aqui, ó. Então, vamos dizer que eu tenho um emblema original em microbordado. Microbordado original usado na associação, no campo local. E aí eu quero fazer uma réplica, e eu faço ele bordado, ele é uma réplica. Não é o caso aqui, porque são diferentes, mas se são idênticos, a réplica ela pode ser feita, se o original for em microbordado e a réplica for em bordado, for em napa, ou qualquer outro material, ele é uma réplica. É uma réplica que a pessoa tem do original. Então, isso é uma réplica. Agora, 2 iguais, 2 idênticos, feito por uma outra pessoa, e na época não tinha autorização do campo para fazer, mas fez igual, fez idêntico, coisa errada, isso é pirataria. Não tem nada a ver com réplica. Aí é pirataria porque mudou-se os materiais, ele não era o autorizado pelo campo, e aí a coisa muda de figura. Então, a gente tem que cuidar muito com a nomenclatura da coisa. O que é original, o que é segunda, terceira produção, no caso, o que é a réplica e o que é o pirata, que seria uma cópia legítima feito pelo fornecedor da época autorizado, né? Eu achei legal essa questão aí que você falou, né? Que às vezes, né, vocês conseguem ter um trunfo aí para a questão de museus, né? Para estar colocando museu, tudo, né? É bastante legal, né? Eu tive aí eu tinha um trunfo. Esse trunfo aí, ele tá aí há 20 anos atrás, quando eu entrei no primeiro clube, né? E eu, por sinal, eu perdi uma faixa que era do tamanho dessa que você apresentou aí, que foi pegar lá nos Estados Unidos, que ela era pequenininha, então as faixas, elas eram pequenininha mesmo, né? Não tinha ainda aquela época de faixas grandes e tudo. E eu tenho uma faixa, e eu perdi essa faixa com todos os trunfos de o quê? De 20 anos, de 22 anos atrás, né? E hoje tentaram já de todas as formas, né? Querer esse trunfo meu aí de 20 e poucos anos atrás, né? Mas eu não troquei e ainda pediram para mim para copiar, fazer uma réplica, né? Mas mesmo assim eu não emprestei, porque fiquei com muito medo de pegar esse trunfo e não me devolver mais, né? E até colocarem uma réplica na minha faixa. Mas bastante interessante essa questão aí dos trunfos, que você falou aí, dos trunfos das uniões e tudo, aí fiquei bastante interessado nisso aí, porque achei muito legal.
Eu acho que os trunfos de quem participou, por exemplo, o museu não tem, vamos dizer, o irmão tem um trunfo que o museu não tem, mas foi um trunfo de um Campuri que o irmão participou, que o irmão vivenciou, que o irmão esteve. Então, é uma lembrança muito forte. Então, eu acho assim que não é seu o trunfo, entendeu? Não, o museu jamais faria uma proposta de compra, de troca, de alguma forma, para tirar esse trunfo seu, porque isso a gente tem que respeitar. Mas existem muitas pessoas que foram, deixaram a igreja, ou passaram material para os filhos, ou o pessoal trocou, ou apareceu e tal, e aí aparece no mercado das trocas e dos câmbios, né? Então, aí sim a gente corre atrás, troca para ter. Mas a gente tem que cuidar muito com essa questão do respeitar quem foi, quem esteve, porque aquilo é algo pessoal dele, né? E deve estar com ele. E aí a gente já recebeu algumas doações assim, eu não uso mais, não estou mais no clube e tal, prefiro que deixe no museu, pelo menos o museu está protegido, vai ter lá uma caixa, por exemplo, de alguns pioneiros do Brasil, a gente está montando algumas caixas, então vai estar ali protegido e nunca mais se perde. Mas, no caso, irmão, como o senhor perdeu a sua faixa, a gente nos grupos de troca, de vez em quando, já aconteceu, por exemplo, um amigo nosso, um amigo meu, das antigas, que era desbravador, saiu da igreja, voltou para a igreja, se batizou, hoje está na frente da direção de clubes, e ele tinha perdido a faixa. E aí, o que a gente fez? A gente começou a correr atrás, trocar, buscar os trunfos originais que ele participou para montar a faixa dele novamente. Então, acho que isso é interessante, porque daí a gente está resgatando a história de um irmão, né? Então, isso aí o museu sempre faz. Mais alguma pergunta? Aqui, boa tarde, eu quero dar os parabéns aí pelo seu trabalho e dos colaboradores do museu. Eu penso o seguinte, tudo que você está falando aí, tem uma molecada aqui na sala que nem sonha, às vezes, o que é a história de desbravadores, né? Que às vezes começou no clube agora esse ano ou ano passado e não tem noção, às vezes, do que é a história. E você falando tudo isso aí, a gente fica muito feliz para eles saberem que realmente nós temos uma coisa que é grande, que é longa e que não vai se perder nunca porque vocês fazem esse trabalho. Parabéns pelo trabalho. Teve uma pergunta interessante aí de uma menina, se o museu tem uma sede. Depois você pode explicar isso para o pessoal que é itinerante e tal, mas eu gostaria de parabenizar você pelo trabalho e pelo todo o trabalho que vocês fazem aí, resgatando nossa história. Eu vou brincar com você aqui, né? A gente às vezes acha que a gente é louco por desbravador, tem gente muito mais louca que a gente ainda. Parabéns pelo trabalho aí e Deus abençoe vocês. Amém, amém. A gente é viciado no negócio, né? E eu, quando diretor, quando mais novo, a gente gostava... Para mim, ir para Campuri, o meu clube tinha que chegar com 3 ônibus. O clube tinha que ser com 150, para chegar berrando e gritando. E a gente tinha que fazer portais, mega portais, com toras, e a gente gastava 10 mil metros de cordinha para fazer o portal para o clube inteiro subir e bater foto. Mas a gente foi cansando e tal, e daí veio a história do museu e a gente começou a se dedicar ao museu. Hoje ainda... O museu fica guardado aqui na divisa entre Paraná e Santa Catarina, numa cidade chamada Porto União, um lugar bem frio. Mas a gente está estudando até 2022 ou 2023 montar o museu fixo. Mas como a diretoria e o Conselho Fiscal, a gente tem que decidir aonde seria, em qual cidade, para ter o quê? Uma logística fácil, ou próximo a 101, Florianópolis, Camboriú, São Paulo, Brasília. Então, assim, a gente tem que pensar numa localização que atenda melhor o fluxo de passagens de uma cidade turística para que mais pessoas possam visitar, entendeu? Porque o montar o museu fixo, isso vai gerar um custo, um custo alto. Então, por isso a gente está estudando isso aí ainda junto com o Conselho Fiscal para ver o que eles decidem, né? O que eles decidirem, a gente acata daí. Então, o museu encata a sua iniciação. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode fazer. Qual foi o primeiro item que vocês conseguiram? O primeiro item do museu? O primeiro item, como a gente juntou, eu tinha uns 2.000 trunfos, o Dimas tinha mais uns 2.000 trunfos, os primeiros itens que a gente conseguiu foram os emblemas da República Dominicana. Que eu fiz a primeira troca do museu foi com a República Dominicana, daí veio uns emblemas de lá para nós. Aí a gente já tinha uns emblemas
internacionais. A gente não tinha os trunfos dos camporis internacionais, que é tipo esses aqui, ó, que são raros, sabe, que são caros, mas daí a gente conseguiu os primeiros emblemas de fora foram da Dominicana. Hoje nós temos da Dominicana, do México, do Panamá, hoje nós temos de vários países, né? Mas foi difícil conseguir. Mais uma pergunta? Licença. Oi? Samuel Ela Vigia Pina. Vocês têm os trunfos do Campuri Mundial? Ó, deixa eu te explicar assim, ó. Nunca existiu Campuri Mundial, tá? Então, assim, ó, a divisão, nós temos a nossa divisão sul-americana, certo? E existem outras divisões. A divisão norte-americana, que a gente chama de NAD, né? NAD, NAD, divisão norte-americana, ela fez 2 campuris, que foi o Colorado 1985 e o Friendship em 1989. Depois que ela fez esses 2 campuris de divisão, eles passaram a fazer campuris internacionais, que vem várias delegações de outros países. Então, são campuris internacionais, com representação de vários países, tipo uma Olimpíada. Vem gente assim, de tudo quanto é lugar. Então, eles são chamados de campuris internacionais, que foram feitos, e por último, agora foi em Oshkosh, né, foi o Chosen em 2019, tá? Então, são campuris internacionais. Campuri mundial nunca existiu, tá? O pessoal costuma falar, campuri mundial, porque... mas não é mundial, tá? Se fosse mundial, iria delegação de todos os países, né? Mas não, então não é mundial. Então, é um campuri internacional. A gente tem todos, né? São esses 2 primeiros e os outros que esperam depois. A gente tem todos no acervo do museu, sim, para vocês visitarem. Tá? Mais uma pergunta? Eu tenho de novo. Eu queria saber se tem um cuidado específico para cada peça, para preservar, tipo um bottom. Tem sim. Tem, por exemplo, os manuais, né? Os manuais principalmente antigos. Então, eles ficam na caixa de isopor ali. A gente coloca lá umas naftalinazinhas, coloca um materialzinho para proteger eles de umidade, e proteger de bichinho. Os uniformes, eles ficam todos em plásticos pendurados para manter a posição deles, para não ter dobradura, não ter amassadura, né? Assim, os pins também, por causa de umidade, a gente também tem que proteger eles. Então, eles são todos guardados, armazenados de uma forma que não amasse, que não quebre, né? Principalmente, nós temos muitas fotos, né? Nós temos muitos quadros. Então, todos esses itens, principalmente troféu, nós temos mais de 1000 troféus, né? Troféus. Então, isso aí fica tudo armazenado, acondicionado em caixas, de uma forma que fique preservado. E quando a gente faz a logística, transportar esse material para um campuri, ele é feito tudo com luva, carregado de uma forma cuidadosa. É assim, é um museu. Imagina assim, né? Um quadro de um museu que você visitou, um museu que você já foi com a sua escola, então o pessoal lá não pode tocar, não pode pegar. É a mesma coisa, é um museu, mas um museu de itens desbravadores. Então a gente tem que ter esse cuidado para preservar, tá bom? Tá bom. Mais uma outra pergunta. De novo, né? Diga. Você já teve que fazer um outro procedimento para pegar um item que você já teve, mas você perdeu? Restaurar algum item, né? Que ele quis dizer. Sim, restaurar. É assim, quando vem para nós, às vezes acontece de virem alguns itens meio danificados. Às vezes a gente troca, vem uma fivela antiga, MV, daí a gente tem que fazer todo um trabalho de recuperação dela com alguns produtos químicos, né? Para arrumar. O museu nunca perdeu, mas assim, já veio muito material estragadinho que a gente teve que recuperar e fazer consertar, arrumar. Por exemplo, agora eu estou montando aqui os barretes da Segunda Guerra Mundial. Então, são uns itens bem... esse aqui é o barrete da Coração Púrpura. Então, assim, são coisas da Segunda Guerra que a gente tem que ter muito cuidado, organizar, costurar, cuidado, para não estragar, entendeu? Então, tem que cuidar. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Eu fiz um curso de restauro de edificações.
e eles usam algumas regras, né, para sinalizar que aquilo foi restaurado, né? Eles deixam alguns resquícios, né, antigo no caso, né, da edificação. E quando vocês fazem esse tipo de restauro, você sinaliza que foi restaurado? Você deixa... Sim, a gente informa, porque, por exemplo, tem itens, por exemplo, o pessoal, réplicas, vamos falar de réplicas. O museu, a gente evita ter réplicas, tá? Réplicas é uma coisa que a gente não quer ter no acervo, a gente quer ter somente os originais. Então, assim, quando é algum item restaurado, algum item recuperado, colado, aí a gente identifica para a pessoa saber. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, eu tenho 2 itens para restaurar. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu recebi aqui 2 trunfos que o museu não tinha, o que o museu não tem. Ó, é um trunfo bem raro. Vou mostrar aqui, ó. Primeiro Campuri de Rondônia, tá? Foi em 2001, mas ele é bem simplesinho. Olha o estado que tá esse aqui, ó. Deixa eu ver como é que faz. Ó, olha o estado que tá esse aqui, ó. Tá vendo? Bem de dia. Então a gente recebeu 2, um para a gente restaurar para ficar para o acervo, e um a gente vai restaurar para devolver para quem nos doou um, entendeu? Então aí a gente tem que pegar, restaurar, arrumar, consertar e identificar, ó, item restaurado, item passou por um processo, né? Porque daí ele não é original na íntegra, né? Ele foi restaurado, então ele já tem uma diferença aí. Então, isso aí a gente... E você já optou por não restaurar e deixar da forma que... Tem algumas coisas que eu prefiro guardar na sua essência, com as marcas do tempo, né? Porque isso o item, ele tem a sua originalidade. A gente recebeu, a gente arrematou dos Estados Unidos o acervo do Museu de Nova York ano passado, e veio muitos itens assim, com probleminhas. E permaneceram assim, ó, é melhor não mexer, para não descaracterizar, e aí tá no acervo do jeito que veio, né? E guarda ali, ó, por exemplo, faixas que saiu uma especialidade e tal, então fica do jeito que veio, do jeito que foi doado. Porque nem sempre a gente consegue, pelo menos na parte de restauro de edificações, a diferença de materiais entre épocas são bem diferentes, então acaba tirando as características. E, assim, uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, igrejas que são feitas de barro, né? Aconteceram de usarem tinta, óleo na parede, né? Então, assim, às vezes, por falta de conhecimento e de orientação, a pessoa acaba destruindo o negócio por não saber do que se trata, né? Que nem os colecionadores de numismática que colecionam moeda. A moeda, ela tem que ficar na sua orelha. Porque tem gente que lava a moeda, esfrega a moeda e acabou. Acabou, perdeu todo o valor que tinha agregado naquela moeda no colecionismo. Que nem notas, né? Dobrou a nota, pronto, desvalorizou a nota. Né? Perdeu, né, para o pessoal que coleciona para a área de numismática. Então, assim, tem várias situações que não pode mexer. E aí a gente tenta manter mesmo o negócio, assim, praticamente intocável. Do jeito que veio, tem que permanecer. Né? Principalmente os uniformes antigos, que a gente tem muitos uniformes antigos. Agora, às vezes eu ganho um uniforme antigo, mas falta os distintivos. Ou o uniforme está faltando um emblema MV. Aí eu tenho algumas coisas aqui, aí eu vou juntando para conseguir montar o uniforme, igual o uniforme da época, com os emblemas, com os distintivos da época, para ele ficar igual o da época. Né? Vou fazer uma pergunta para você. A gente sabe que museu é uma coisa assim muito séria, né? Ele guarda muita história e a gente faz a gente lembrar de muitas coisas. Eu, por exemplo, tive no Campuri da divisão, acho que foi o ano passado, né? Se não me engano, no comecinho do ano, né? Do ano passado, e eu tive o privilégio de estar entrando lá no museu, lá de todas as coisas que foram apresentadas. É uma coisa interessante, mas às vezes é um pouco triste, mas é uma pergunta que eu vou fazer, mas eu preciso saber, vocês já tiveram assim prejuízo na questão de sumir coisas, ou alguém pegar, ou alguém roubar, porque não é porque nós somos cristãos que nós não estamos livres disso, né?
E já teve prejuízo, assim, em questão de sumir, assim, coisas assim que vocês tinham, assim, muito tempo já guardado e, de repente, era um item, assim, muito interessante e alguém levou ou sumiu? Eu vou dizer para o irmão assim, no Campo da divisão sul-americana, a nossa equipe era uma equipe boa, nós estávamos com 45 pessoas em cada edição, né? E nós estávamos com toda a diretoria lá, então nós estávamos com uma equipe muito boa, estavam todos os diretores, e assim, no montar e no desmontar o acervo, é só eu e o Dimas que coloca a mão. Então, os materiais, não sei se o irmão lembra, estavam todos acondicionados em caixa de madeira, de MDF, com vidros, justamente para não tocarem nos materiais. Mas eu me lembro. Mas eu me arrependi no quesito da exposição, como foi a primeira e foi a maior, em colocar os uniformes em manequins. Ficam lindos, expostos, os manequins, tal, pessoal. Mas, assim, as crianças não colocavam a mão, não encostavam, mas os líderes pegavam no lenço, pegavam no pano. Tinha um uniforme de casamento lá que ficou marrom, entendeu? Eu tive que mandar para uma lavanderia para o uniforme que tinha sido doado para nós, branco. Então, assim, esse tipo de exposição hoje, os próximos, todos os uniformes ficarão dentro de caixas também, com vidro fechado, né? Então, os mapas, coisas ficam numa alto, então, são todos colados, então não tem como pegar. Mas só um pin que desapareceu, vamos falar assim, né? Desapareceu, que estava em um colete, em um manequim, em cima de uma mesa. Então, um pin desapareceu e um jogo de emblemas da Indonésia, mas a gente tem, né? Ou tinha outros que sumiu. Então, um jogo de emblemas da Indonésia e um pin que sumiu de um uniforme. E assim, quando a gente monta um museu, particularmente, eu durmo debaixo das mesas do material MV americano, que são os itens mais raros, né? Então, a ordem é que toda a diretoria durma dentro do museu, nas portas, por baixo das mesas, ninguém vai para hotel. Temos uns diretores que têm condição de dormir no hotel, mas ninguém dorme no hotel. Vai todo mundo dormir dentro do museu, debaixo das mesas, para ficar ali em caso de necessidade, um temporal, uma chuva, alguma coisa, a gente está, né? Então, nós colocamos o acervo todo em tendas, né? A divisão locou 6 tendas para nós, né? 10 por 10. Então, foi um espaço bom. Mas é assim, é bom e não é bom. E se desse um vendaval, se desse uma tempestade, se voasse a tenda. Então, a gente expor e colocar um material dentro assim é um pouco arriscado, né? Hoje a gente tem conversado quando levar o acervo, tem que ser em salas fechadas, em galpão, em coisas assim mais seguros, tá? E a gente leva lonas, a gente leva todo um aparato pensando na guerra. Deu um problema, a gente já puxa a lona, já junta as caixas, já cobre tudo e acabou. Então, eu já vou preparado para qualquer tipo de emergência. Mas sumiu, né? Infelizmente sumiu. Chegou a sumir. Só isso. Mas... Carlos. Oi. Nós queremos, a gente sabe, o pessoal aí os bravadores, enfim, os líderes são muito interessados. É muito bom ver a molecada perguntando, os bravadores interessados, que são os futuros, né? Líderes, como você mencionou no início, os futuros colecionadores. O museu é para eles, né? Exatamente. Mas eu sei que você tem o seu horário, tem uma reunião agora. Então a gente quer agradecer a sua... Tem uma reunião, inclusive, com outros curadores aí do museu. A gente quer agradecer a sua participação. Como faço do Kleber, as palavras do Kleber, as minhas, né? Acho que é muito bom ver pessoas que são apaixonadas por qualquer coisa, né? Se você vê um grande esportista, um grande orador, é muito bom ver as pessoas que falam daquilo que elas gostam, daquilo que elas são apaixonadas, daquilo que elas realmente... como você falou, né? Dão a vida, né? Dorme debaixo com medo pensa no pior, na proteção daquilo, e quando está envolvido com algo dos bravadores, né? Da salvação aí de crianças, adolescentes e de cada um de nós, é melhor ainda. Então, nossa gratidão pelo seu trabalho e também por você estar participando aqui conosco nessa horinha que passou tão rápido, né? Conversando um pouquinho com a gente sobre colecionismo e sobre o museu.
É isso aí. Se a gente não respondeu alguém aí, se alguém tiver alguma dúvida, manda uma mensaginha lá no canal, no YouTube, Museu Internacional do Desbravador, no Instagram do museu, né? Museu INTDBV, no Facebook também está lá, Museu Internacional dos Desbravadores. Pode entrar em contato, a gente está aí para orientar, principalmente os mais novinhos aí, sobre colecionismo. Né? O museu é nosso, o museu é de todos nós, então a gente está aí para isso. Obrigado pelo convite, quando precisar, é só chamar. Tá joia? Maranata. Tá joia, Carlos. Senhor logo vem. Fique à vontade para se despedir. Um abraço, até logo. Tá. Criançada, um abraço para vocês. Obrigado aí pela participação de vocês aí também. Tá? A gente está aí sempre à frente do projeto para ajudar, apoiar o Ministério e ajudar os desbravadores de outros países, tá bom? O museu é de vocês. Colecionem, guardem os negocinhos de vocês, os embleminhas de vocês, que daqui 20 anos vocês vão lembrar dessa nossa conversa. Tá joia? Forte abraço. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém, amém. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Muito bem, pessoalzinho. Desbravadores, que legal ter vocês participando aqui conosco, viu? Agora é um momento para, se vocês quiserem interagirem. Antes disso, deixa eu dar um recadinho para vocês. Eu quero compartilhar com vocês aqui, como a gente tem feito já ultimamente, os desafios. Eu quero compartilhar com vocês os desafios da tarde de hoje. Lembra que cada transmissão nossa, nós temos novos desafios para vocês fazerem, certo? Então, agora nós vamos passar para vocês os novos desafios para vocês cumprirem no nosso evento. Alguém me chamou? Eu, Thiago, tudo bom? Ô, Dani, tudo jóia. E aí, os desafios estão muito legais, viu, Thiago? Eu estou fazendo aí o vídeo para hoje à noite e tem muito desafio cumprido, hein? Parabéns aí a toda a garotada, todos que estão participando aí. Tá muito show, tá muito legal, viu? Perfeito. Hoje à noite, na programação do Fogo do Conselho, vocês vão ter um vídeo aí, então, em especial, com as fotos, algumas fotos, não tem como a gente colocar todas, a gente está selecionando um grupo de mais ou menos umas 100 fotos, a gente já tem quase 400 fotos já postadas do nosso evento, né? A cada hora que a gente entra lá nas nossas redes sociais, tem mais e mais fotos postadas, então não vai ter como mostrar a foto de todo mundo, mas a gente está selecionando algumas, outras a gente está colocando na nossa rede social, no Stories, você pode acompanhar também. Agora vamos aos nossos próximos desafios, eu vou falar eles aqui e se alguém tiver dúvida, depois o diretor de vocês vai mandar o desafio no WhatsApp de vocês, do pai de vocês, a gente também vai publicar nas redes sociais daqui a pouquinho, assim que a gente terminar a nossa transmissão de hoje, tá? Então, como de costume, cada transmissão nossa, nós estamos na programação do sábado à tarde hoje, nossa terceira transmissão, já falamos na abertura, ontem à noite, hoje pela manhã, então estamos na nossa terceira transmissão no sábado à tarde, então, porém, vamos lançar os próximos 4 desafios, atenção, vamos lançar agora os próximos 4 desafios para você cumprir até amanhã às 9 horas da manhã, certo? A gente tem aí 4 desafios que já estão em vigor até às 11 horas da noite. Quem já cumpriu, já pode começar a cumprir esses. Quem ainda não cumpriu, já corre lá para postar sua foto, para poder cumprir, então, os desafios que vão iniciar a partir de agora, a partir da nossa reunião de hoje. Então, desafio número 13. Nós estamos no desafio número 12. Vou lançar, então, o desafio de número 13 para vocês, bravadores. O desafio de número 13, ele tem a ver com a unidade de vocês. Lembre-se que nós estamos participando de um 40 Uni, certo? Um evento de desbravadores onde as unidades se inscreveram. Cada desbravador não se inscreveu sozinho. Vou lá e vou me inscrever independente de eu ter um clube ou uma unidade. Não, as inscrições elas foram feitas por unidade. Portanto, o desafio número 13, ele é para a sua unidade. O que é esse desafio? Vocês vão escolher uma pessoa da sua unidade. Pode ser todas? Pode. Se mais pessoas da unidade quiser cumprir esse desafio, também vale, tá, pessoal? Mas precisa pelo menos uma pessoa
da unidade cumprir o desafio 13. E o desafio 13 é o seguinte: vocês vão ter que gravar um vídeo, certo? Pregando, falando uma pequena mensagem, a mensagem aí de 30 segundos até no máximo 2 minutos, 3 minutos, sobre a volta de Jesus. Tá? Então, olha só, desafio número 13, ele vai ser uma pequena mensagem gravada em vídeo que uma pessoa da unidade, pelo menos, deverá gravar. Escolhe aí qualquer texto sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da volta de Jesus, tudo isso que a gente tem falado nos últimos dias aqui, né? Até na classe bíblica ontem a gente deu bastante texto bíblico sobre isso. Você pode ir lá copiar alguma coisinha se você quiser. E aí, o desbravador que for escolhido, que tiver maior facilidade para falar, que gostar de gravar vídeos, ele então irá gravar um vídeo de 1 a 3 minutos, enfim, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, tá? Falando sobre a volta de Jesus, tá bom? Todo mundo precisa cumprir esse desafio? Se todos quiserem cumprir, fiquem à vontade. Todos que quiserem cumprir o desafio podem cumprir. Mas pelo menos uma pessoa da unidade, e aí vocês escolhem entre vocês, se algum outro não quiser fazer, uma pessoa da unidade precisará cumprir esse desafio e sempre postando nas redes sociais com a hashtag 40unisinais, certo? Então esse é o desafio de número 13, desbravadores. Desafio de número 14, agora na sequência. O desafio de número 14, desbravadores, também é parecido com o desafio 13. Apenas uma pessoa da unidade, se vocês quiserem, pode cumprir esse desafio que já vai valer para todos os membros da unidade, ok? Igual ao desafio 13. E ele está relacionado com a música. O desbravador precisa que pelo menos um desbravador da unidade grave, não precisa ser uma música inteira, um pequeno trecho, 30 segundos, 1 minuto e meio, cantando. Tá? Ao mesmo tempo da pregação, da mensagem falada do desafio 13. Pode ser aí 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos, enfim, o tempo que vocês quiserem, só não pode ser muito tempo, tá? Mas você vai, então, no desafio 13, gravar uma mensagem falada sobre a volta de Jesus, e no desafio 14, alguém tem que cantar um pequeno trecho de uma música religiosa, certo? Uma música gospel. Ah, não precisa ser da volta de Jesus. Se for da volta de Jesus, ótimo. Mas se for outra música, vou cantar uma música do Arautos do Rei, do Prisma, enfim, do seu grupo, do CD Jovem, não importa. Você precisa gravar um trecho de uma música, pequeno trecho, 30 segundos, 1 minuto e meio, pela sua unidade. Tá? Então, desafio 14, um membro, pelo menos um membro, podem ser todos se quiser. Novamente, é importante frisar isso. Ah, eu queria participar, mas o fulano acabou fazendo a minha unidade. Não tem problema. Pode gravar você também. O importante para os requisitos é que pelo menos um desbravador por unidade grave o vídeo da mensagem e também, que é o desafio 13, e também a música cantada, que é o desafio 14. Certo? Desafios um pouquinho mais complicados esses aí do que os que a gente deu até agora, certo? Esse vai ser um verdadeiro desafio. A gente já está aí no meio para o final do nosso 40 Uni. Vocês já pegaram aí a essência da coisa. Está na hora de desafiar, então, vocês como desbravadores, certo? Desafio número 15 agora, então. Desafio número 15 vai ser um desafio espetacular. Vocês vão saber agora. Você deverá participar, olha só, participar da ronda de oração. O que é isso? Veja que interessante isso. Todo acampamento que você, desbravador, participa, Campuri, não tem que ficar um segurança, alguém que tem que ficar ali esperando, cuidando das coisas, acordado à noite. Às vezes é o segurança do clube, às vezes é um conselheiro, às vezes é um instrutor, às vezes é o diretor de clube, diretor associado. Sempre alguém tem que ficar acordado, né, cuidando das coisas do clube. Principalmente quando a gente acampa com o clube sozinho, né, no meio do mato, no lugar um pouquinho mais afastado, precisa sempre ter alguém acordado, cuidando das coisas. Então, como que você, desbravador, vai participar da ronda? No nosso 40 Uni,
todos nós vamos participar da Ronda da Noite. Todos nós vamos cuidar do nosso acampamento virtual por algum tempo. Como que será isso? Logo mais à noite, lá por volta das 6, 7 horas da noite, nós vamos publicar nas nossas redes sociais e mandar para o seu diretor uma lista com o nome de todos os desbravadores inscritos no nosso Quarentuni, certo? Se você está inscrito, seu nome vai estar lá na lista e junto com o seu nome vai aparecer um horário, um pequeno horário, bem pequeno mesmo, não vai ser um tempo muito grande. Vai ser um horário bem pequeno, 10 minutos, 5 minutos, a gente vai organizar, fechar essa lista daqui a pouquinho para vocês, em que você terá que acordar e fazer uma oração por todos os desbravadores que estão participando do nosso Quarentuni. Essa vai ser a forma que você vai... É como se você estivesse acordando e cuidando do nosso acampamento virtual. Só que em vez de você acordar e ficar parado, sem fazer nada, você irá orar. Vão ser apenas 5 minutos, 5 a 10 minutos. A gente vai depois passar o horário certinho para vocês, tá? A gente vai colocar o nome de vocês, o clube, a unidade, identificar todos vocês, tá bom? E dessa forma, você saberá qual horário que você terá que colocar para despertar e acordar, então, para cumprir este 15º desafio. Esse é um verdadeiro desafio. Desbravador vai ter que acordar para vigiar o nosso acampamento online, certo? Thiago, como a gente vai, tipo, meio que a gente vai ter que tirar uma foto e te mandar? Do mesmo jeito? Vocês vão fazer o seguinte, eu vou explicar já para vocês. O que vocês vão fazer? Vai ter uma postagem lá no Facebook, no Instagram do clube, certo? Que vai estar marcando lá o horário, certo? O horário da postagem. Naquela postagem, a gente vai estar colocando, olha, aqui, aqui você deve escrever sobre a ronda de oração. Então, o que você vai fazer, desbravador? Você vai, então, acordar naquele horário, entrar nessa postagem e fazer um comentário. Estou orando neste horário pelos desbravadores. Enfim, estou orando, estou participando da ronda. Comentou naquele horário, pronto, já pode ir dormir. Faça sua oração e volte a dormir. Certo? Dessa forma, nós vamos olhar ali que ao longo de toda a noite, sempre um desbravador vai estar acordando, e todos nós vamos participar disso também, vai estar acordando e então vai mandar a sua mensagem. Nós teremos então mensagem durante a noite toda, uma mensagem de cada um dos participantes, todos eles acordados um pouquinho só para cuidar do nosso acampamento virtual, que é uma brincadeira na verdade, mas principalmente orarmos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros como desbravadores por esse tempo difícil que nós estamos vivendo, separados, com o perigo do coronavírus. Então vamos orar uns pelos outros neste nosso desafio, certo? Coloque para despertar. Esses desafios agora são os mais difíceis e já caminhando para a reta final do nosso evento. Só vai faltar um último desafio amanhã que nós vamos lançar. Esses são praticamente os desafios finais aqui do nosso Quarentuni. E o último desafio que eu quero lançar hoje... Thiago, pois não, Hernandes? Isso é interessante porque toda vez que a gente tem os acampamentos e os campuri, né? A gente tem que organizar isso entre a diretoria do clube, né? Ou então quem foi escalado para estar fazendo prova, né? E agora o desbravador aí que ele está sempre reclamando aí, aqueles últimos a querer dormir, fica fazendo aquela bagunça, aquele barulho, não quer dormir, né? Em praca de uma vez, né? Só vai acordar no outro dia. E agora vocês vão ter esse trabalhinho aí. E eu tava vendo umas desbravadoras dando risada, né? Porque eu tava vendo elas dando risada e tava prestando atenção. Por que elas estavam dando risada? Porque acho que nunca, né, eles fizeram isso, de ter que ficar numa ronda, né? Não vão ficar todo o tempo, né? Porque quando a gente organiza uma ronda, 2 horas, né? Cada um, a dupla fica, né? Eles só vão levantar para fazer a oração e depois vai dormir, né? Mas eu achei interessante que eles vão sentir na pele o que é acordar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e, né? E mesmo que seja para orar, mas vão sentir como que é gostoso. É verdade. Vai ser muito legal participarmos juntos desse... Esse é um desafio, né? Muitos aí vai ser sorteio, tá, pessoal? A gente vai fazer um sorteio aleatório aqui. Tem gente que vai pegar mais no começo da manhã, mais no final da noite.
A ronda vai começar somente às 11 horas, tá bom? Depois do fogo do conselho, que a nossa ronda vai começar, quando todo mundo vai, então, descansar. E aí começa a nossa ronda até amanhã do outro dia, de amanhã, tá bom? Legal, obrigado, Hernandes, pela sua participação, mas vai ser bom ver a molecada aí levantando pelo menos por um tempinho, né? E mais do que, claro, é uma brincadeira, né? Mais do que acordar para cuidar de um acampamento virtual, orar uns pelos outros vai ser muito importante, né? O último desafio que eu quero lançar aqui para vocês é simples, esse é bem facinho, é para lembrar vocês, desafio 16, de assistirem hoje à noite, às 20 horas, a nossa programação, é meia horinha só, a nossa programação do Fogo do Conselho. Temos algo especial preparado para vocês esta noite, uma transmissão do Fogo do Conselho às 22 horas. Então, o desafio 16 é você, então, tirar uma foto, né, de você assistindo o Fogo do Conselho. Assim como você tem feito a cada programação que você tem assistido, você tem tirado uma foto e postar lá nas redes sociais, você também fará isso na programação do Fogo do Conselho. Certo, pessoal? Esse é o recadinho que nós gostaríamos de dar para você sobre os nossos desafios. Nós estamos gravando essa nossa reunião, tá? Aqueles que por acaso até perguntaram aqui se estavam gravando, a gente está gravando. Se der certo a gravação, porque tecnologia pode ser que alguma coisa dê errado, mas se der certo de salvar, na sequência a gente vai postar esse nosso vídeo de hoje nas redes sociais, para que aqueles que não conseguiram entrar ou alguma coisa tiveram dificuldade, possam assistir, ou até vocês possam assistir novamente, caso queiram, tá bom? A gente tem agora aí mais 9 minutinhos até as 4h30, que é para a gente encerrar a nossa programação da tarde, e eu queria deixar esse espaço livre para vocês, desbravadores, se vocês quiserem se apresentar, pediram para confirmar o horário do Fogo do Conselho, 22 horas, tá? É o nosso próximo encontro, a gente vai acabar daqui a pouquinho a nossa reunião agora, nosso próximo encontro é ao vivo às 22 horas no Fogo do Conselho, tá bom? Lá no canal do YouTube, tá? Lá no nosso canal das transmissões, só agora que a gente veio aqui para o Zoom, mas todas as outras transmissões estão sendo lá do YouTube, e lá será também a transmissão do Fogo do Conselho. Certo, desbravador? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar de como está sendo aí o Quarentonia? Estou vendo muita gente participando debaixo da barraca aí. Muito legal ver vocês aí debaixo da barraca, participando conosco. É isso aí, entraram no espírito de desbravadores mesmo. Estão acampados neste final de semana. Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? Alguma alegria? Tá gostando? Tá difícil? Tá fácil? E aí? A voz é de vocês. Eu quero falar uma coisa. Eu tô achando muito legal. Só agora que eu dou uma saidinha pra ver a live mesmo, mas toda hora eu tô lá na barraca. Eu só saio se for pra ver a live ou pra comer, né? Que tem que sentar na mesa, daí eu volto pra barraca. Toda hora na barraca. Oh, que beleza. Qual que é o seu nome? Ângela. Ângela? Sou de Londrina. Oh, que legal, pessoal de Londrina. Muito bem, Ângela. Maravilha. É isso aí, é para acampar mesmo. Estamos num final de semana diferente. Pena que não podemos nos abraçar, estarmos... Oi? Oi, Dani. É Ângelo de Londrina. Ângelo, desculpa. Ângelo. Certo, Ângelo. Valeu, viu? Tá 10 demais a tua participação. Eu vi muita gente nas barracas aí. Excepcional aí. Vocês estão dando aula aí do que é ser desbravador até na pandemia. Desbravador não tem tempo ruim, não. Quem mais quer falar aí? Eu queria fazer uma pergunta. Eu e a minha amiga, a gente quer participar do desafio 13, né? 13º desafio. A gente pode fazer uma chamada e gravar? Falando? Daquela da pregação, você fala, Dá? É. Pode. Vocês duas juntas, você fala? Sim. Pode ser as duas juntas, não tem problema. Usem a criatividade. Desbravador é assim, é criativo. A forma que vocês acharem que fica legal de você gravar essa mensagem, esse vídeo, podem fazer. Fazer uma mensagem, uma chamada de vídeo. Bacana demais, ótima ideia. Qual que é o seu nome? Sofia.
Sofia. Muito bem, Sofia. Andorinhas? Isso. Ah, tá aqui pertinho da gente aqui, São José do Rio Preto. Beijão para você, Sofia. Obrigado pela sua participação. Oi, eu queria falar mais uma coisa. É Pode que falar, como a gente tá aqui em casa, eu também, até minha irmã, ela quis participar comigo, ela tá fazendo as coisas que eu acabei de falar, ela tá lá comigo na barraca todo o tempo. Minhas duas irmãs. Olha aí que beleza. Eu vi muita foto de famílias lá no nosso Instagram e eu tô achando legal demais que as famílias estão apoiando, estão participando. Olha ela aí, que lindo. Ó, uma futura aventureira e desbravadora. Não é verdade? Legal. Que bom que você está ensinando ela o que é ser uma desbravadora. Parabéns, viu? Ano que vem ela vai ser uma aventureira. Olha aí que beleza. Parabéns. Uma futura aventureira. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais ninguém, pessoal? Os desbravadores bonzinhos, ninguém quer falar nada. Só à noite na barraca, né? Que vocês gostam de falar. Tiago, Oi. Oi, Giovana. eu não consigo sair debaixo da barraca agora, né? Ó, que beleza. Aí minha mãe vem, quando tem que desmontar para arrumar a casa, aí a minha mãe vem, me ajuda a montar de novo. Aí minha mãe tá me ajudando bastante para fazer o desafio e tal. Mas eu tô dedicada. É isso aí, maravilha. Estão acampando de verdade. Vai ser difícil amanhã a gente acabar com esse acampamento. A gente vai querer ficar a semana inteira aí participando do 40 Uni, não é verdade? Valeu, é Giovana. Unidade Lira, Estrelas do Rei. Beijão para você. Mais alguém quer participar conosco? Temos ainda mais 4 minutinhos. Aqui em Morato a gente... o 40 Uni vai estar acabando amanhã, mas no próximo domingo a gente vamos ter um treinamento para os desbravadores que vai rolar a semana todinha. Ô, coisa boa, hein? Vai ser um treinamento que começa dia 5 e cada dia, na abertura, serão 2 aulas e cada noite terá uma aula, né? Toda noite, a partir das 7h30, terá uma aula e após a aula terá um quiz para cada desbravador responder. Né? Então vai ser coisa boa. Vai ser a semana todinha, começando dia 5 de julho, né, e acabando, acho que dia 12, se não me engano. Entendeu? Beleza, Clube Pérgamo. Legal, Hernandes. Aliás, você falou uma coisa que eu lembrei aqui. Amanhã, desbravadores, na programação de encerramento, nós teremos um quiz especial, valendo aí algum prêmio, sobre todas as mensagens espirituais que nós tivemos no nosso 40 Uni, hein? Olha só, já estou dando essa dica para você que está aqui conosco. Se quiser ir lá ver no nosso canal do YouTube, no Facebook, tá lá as postagens dos vídeos, e querer rever as mensagens para estudar, amanhã nós vamos ter um quiz ao vivo com todos participando, viu? Hernandes, obrigado pela dica, me lembrou aí de falar sobre o quiz especial amanhã, no encerramento da nossa programação. Mais algum desbravador? Líder? Amigo? Ou para vocês, eu estou me retirando agora. Claro, Deus fica à abençoe vontade, aí. querido. Até mais tarde. Até a Alicia parece que está querendo falar. Alicia? Sim, não? Tiago. Oi. Filho do Clube Andorinhas. Que hora que começa o quiz? Vai ser durante a programação de amanhã. Amanhã, então, olha, a gente vai encerrar daqui a um minutinho nossa programação agora. 22 horas, Fogo do Conselho lá no YouTube. E amanhã, 9 horas da manhã, a programação de encerramento também no YouTube. Aí dentro da programação de encerramento que vai rolar o quiz. Só ficar ligadinho lá na programação de encerramento que a gente ao vivo vai anunciar o quiz
e vai explicar para vocês como vocês vão participar dele, tá bom? Obrigado pela Tá, sua pergunta. obrigada. Nada. Mais alguém, último desbravador aí para participar, para a gente encerrar a nossa transmissão desta tarde? Eu quero agradecer por tudo isso que vocês estão fazendo. Muito legal. Eu estou reavivada como líder de desbravador, porque está muito triste ficar longe do clube, longe das crianças. Então, é uma coisa assim que motivou. Eu realmente estou gostando. Que Deus continue abençoando esse trabalho de vocês. Assim como cada clube desbravador também, que não é fácil. Quem está lá dentro sabe como é que é. E que as crianças voltem motivadas, que não desanimem também. Muito obrigado mesmo, de coração. Nós que agradecemos a participação de vocês. Obrigado, que as bênçãos de Deus possam recair não só para a gente, mas para todos nós. De verdade, é um momento difícil, né? A gente sente falta de familiares, de amigos, dos desbravadores, dessa rotina, né, que a gente tinha aí de todo domingo estar lá no clube, de nos vermos, nos abraçarmos, né? Hoje mesmo, ontem mesmo, quando a gente terminou a abertura, a gente está numa equipe lá reduzida, né, fazendo a transmissão, né, e a vontade de terminar, e nossa, conseguimos, né, de abraçar, nem abraçar ali a gente, os que estão próximos da gente, a gente não consegue, não pode, né? Mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai passar por isso. E mais do que isso, né? Logo, logo, daqui em breve, Jesus vai voltar e a gente vai poder, então, fazer um grande acampamento, todo mundo junto. A gente vai fazer uma grande roda lá para se lembrar desse momento que vencemos juntos, né? Desse 40 Uni, desse momento que passamos juntos como clubes, apesar da nossa distância. Obrigado pelas suas palavras de apoio e por vocês estarem participando. Sem vocês, o nosso evento também não teria motivo de acontecer. Amém. Tudo bem, queridos desbravadores, vamos encerrar então? Mais uma última palavrinha, uma colher de chá. Alguém quer falar alguma coisa? Eu e a minha unidade estávamos morrendo de saudade de todos os acampamentos, atividades e tudo mais. E estávamos conversando esses dias mesmo sobre acampamento, tomar banho gelado, passar um pouquinho de frio e tudo mais. E realmente esse acampamento agora está dando para matar um pouco dessa saudade que a gente estava. Ó, que legal receber tua mensagem, viu? Seu feedback. Qual que é o seu nome e clube? Meu nome é Gabriela, eu sou do Clube Comitiva, Unidade Rubi. Comitiva, Rubi. Muito bem, Gabriele. Bacana demais. Obrigado pela sua mensagem. Realmente, tá dando para a gente, pelo menos, ter aquele gostinho. Como a gente já viveu muitas coisas, então a gente lembra daquilo que a gente viveu, mesmo que a gente está dentro de uma barraca sozinho, né, e conversa ali pelo WhatsApp. Todos estamos com muita saudade. Tivemos aqui, por exemplo, a gente da PO, um Campuri cancelado, né? Tínhamos a expectativa de participar, não pudemos participar. Então, que bom que tá dando para a gente se aproximar e virtualmente estarmos um pouquinho juntos. Obrigado pela sua mensagem, tá? E pela sua participação. Tudo bem, desbravadores? Com esse depoimento aqui da Gabriele, a gente vai encerrando, então, a nossa programação da tarde de sábado. Lembrando a você que daqui a pouquinho, 22 horas, você vai sair daqui, já vai correr para conversar ali no grupo de WhatsApp da sua unidade. E aí, quem vai cantar, quem vai falar, já fique esperto que daqui a pouco você vai receber o seu horário da ronda de oração para participar e coloque aí o sininho, né, para você, então, participar, se lembrar da nossa programação das 22 horas. A Alicia parece que me mandou, está conseguindo falar. Quer falar, Alicia? Conseguiu abrir o microfone? Sim, quero falar que está muito divertido e é uma coisa muito legal, porque eu nunca fui em um acampamento, porque eu entrei no clube ano passado. Daqui está sendo muito legal. Alicia, que legal receber sua mensagem, viu? De coração, muito bom mesmo. Com certeza você vai ter muitas oportunidades na sua vida de participar de acampamentos e essa vai ser só a sua primeira experiência. Que legal que você está tendo essa experiência aqui conosco no nosso 40 Uni. Beijão para você, tá bom? Obrigado pela sua participação
e pelas suas palavras. Tudo bem, queridos desbravadores? Um grande abraço para vocês. Até daqui a pouco, às 22 horas. Eu vou dar uma olhadinha daqui a pouco nas redes sociais. Está muito legal ver vocês aí postando e participando. Um grande abraço a todos. Maranata. Senhor logo vem. 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 Logo vem.